Fica muito ruim aqui, Tereza. Não, porque daí já aparece. Então, vou ficar aqui de pé, tá, Tereza? Para ter lugar lá pro pessoal. A gente já viu a apresentação. Não, sem problema. Aqui não é nada Desacomodados. Boa noite. amador. Alguns de vocês eu já conheço, né? Era uma fase de alguns anos atrás, como o Rogério comentou. Para quem não me conhece, eu sou a Ângela, sou bióloga de carreira da Secretaria do Verde. Eu também estou como diretora do Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável, que é o que cuida principalmente da parte de planejamento na Secretaria. Talvez a minha fala inicial aqui seja o que vocês mais estão familiarizados, que é o porquê proteger na forma de unidade de conservação, né? Deu uma desconfigurada, as letrinhas ficaram muito pequenas por conta dos softwares, mas acho que dá para vocês lerem, mas de qualquer forma eu vou traduzir. Então, por que a gente decide proteger na forma de unidade de conservação? A gente tem, por exemplo, diversos instrumentos de proteção. As áreas de preservação permanente também são instituídas de forma legal, mas que elas visam principalmente a proteção dos corpos híbridos. A gente tem a reserva legal, que visa ali manter alguns remanescentes de vegetação natural na área rural. Os parques públicos, que você tem associação de uma proteção ambiental com uso social, e as unidades de conservação. As unidades de conservação, o foco principal dela é a conservação da biodiversidade. Isso dentro desse conselho vocês já estão carecas de saber, né? As unidades de conservação é um tipo de proteção que se usa no mundo inteiro e no Brasil ela é regida pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, implantado no ano de 2000. Quando você cria uma unidade de conservação, ela é criada por um ato normativo, então ela tem essa proteção legal, pode ser criado na esfera federal, estadual ou municipal. Precisa se conhecer os recursos naturais daquele espaço, para quê? Para se identificar qual é o melhor tipo de categoria de uma unidade de conservação. Então a gente tem aquelas de uso sustentável, como a APA, e as de proteção integral. Conhecendo esses recursos naturais, então se pode definir quais são os objetivos dessa conservação e a partir disso então definir qual é o grau de interferência humana, que tipos de atividade, o uso e zonamento que a gente vai ter nesse espaço. A gente consegue então garantir uma adequada proteção dos espaços quando da implantação dos seus planos de manejo, que vocês estão aí também nessa fase há muitos anos lutando para que esse plano de manejo, né, chegasse para a APA. Trouxe um cenário bem atualizado do CNUC, que é o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. É um dado de fevereiro de 2017, e eu fiz um recorte aqui para a gente só ver o que significa as unidades de conservação municipais no contexto nacional. Então, tem a divisão ali pelas unidades de proteção integral, uso sustentável, a nível federal, estadual e municipal. A gente pode observar que entre as unidades de proteção integral, a maior quantidade elas foram criadas pelo Estado. Depois a gente tem, na esfera municipal, são 148, mas elas correspondem a apenas 664 km². Enquanto as federais somam 146, mas abrange uma área de 387 mil km². Então, proporção aí, ainda nos municípios, é bem menor, né? A de uso sustentável, então, nem se fala. A esfera municipal são apenas 98, que ocupam 26 mil quilômetros, enquanto federal 815 e estadual 508, né? Então, só para a gente ter uma ideia, não sei se eu tinha noção desses dados, né? Mas também me chamou a atenção quando eu fui analisá-los. E aí, só uma observação, muitas unidades de conservação municipais, elas geralmente não são cadastradas no CNUC, então pode ser que esse número tenha uma variação, mas que não seja tão representativo. A nossa está cadastrada. Tá. Então você vê que são 148 unidades municipais e 660 quilômetros de área.
Só a APA de Campinas representa 1/3 disso. É verdade. É 220 e tantos. Não, ela tem 70. Não, na sustentável. Ah, de sustentável, é verdade. Volta lá no dado. Volta lá, que agora também. A integral, é verdade. Integral é mas de qualquer forma é 10%. É só a nossa. Do nosso território é 1/3, né? Do nosso território. E aí, por que ainda, então, as unidades de conservação municipais, elas são minorias nesse cenário, né? E aí a gente identifica principalmente por conta de uma estrutura financeira bastante limitada, a estrutura técnica, geralmente os órgãos gestores ou os órgãos ambientais vinculados à gestão das unidades de conservação, eles possuem uma estrutura técnica pequena, a gente sabe que essa é uma realidade, uma limitada também capacidade de gestão. Uma coisa que é importante que é a falta de integração dessas unidades com o planejamento da cidade, né? Geralmente as unidades estão ali, mas ela não tem nenhum vínculo, é uma gestão totalmente isolada e não vinculada ao planejamento que a cidade está propondo. E a escassez de informação e compreensão sobre a importância e o significado das áreas protegidas. A semana passada, no retrasado já, dia 13 de junho, a gente fez um workshop com os órgãos as secretarias de meio ambiente, departamentos da região metropolitana de Campinas. E a gente debateu a questão das unidades de conservação. Se ele estava, né, no mesmo grupo que eu, que foi o de debate das unidades de conservação, a gente viu que muitos técnicos não sabem o que são unidades de conservação, não conhecem a diferença entre uso sustentável, de proteção integral, estão trabalhando dentro dessas secretarias e tal. Então, falta ainda essa informação de que proteger na forma de unidade de conservação aqueles biomas, o bioma, o fragmento que é importante para aquele município, na forma de uma unidade, né? Então, aí a gente identifica por que ainda é minoria esse tipo de proteção sendo optada pelos governos locais. O Rogério já comentou aqui a quantidade de unidades de conservação municipais que a gente tem em Campinas. É um cenário bem diferente do que a gente vê nas outras cidades. São 6 unidades de conservação municipais e ao todo 9. Vou apontar aqui para vocês conhecerem. A APA, né, a gente não precisa nem comentar, a APA Campinas, e ali nessa parte mais superior, na bacia do Jaguari, a gente tem a sobreposição com a APA Piracicaba Juquerimiri, que é uma APA estadual. Então, municipal, uma sobreposição de uma APA estadual. Aqui a gente tem a Floresta Estadual Serra d'Água, que é, hoje quem faz a gestão é a Fundação Florestal. Instituto. Aqui o Parque Natural Municipal do Campo Grande, Parque Natural Municipal de Jatobás, que aqui preserva uma área de cerrado. Para vocês se localizarem, a gente está aqui na margem da John Boy do Lope, tá? Ela vai acompanhando aqui, que é o Rio Capivari. A APA Campo Grande, que é uma área rural ainda da Macrozona 5. Aqui a gente tem o Parque Natural da Mata. Aquela curvinha que eu já não alcanço, a gente tem o Refúgio de Vida Silvestre Quilombo e em cima a Mata de Santa Genebra, que é a área de relevante interesse ecológico, que é uma área federal, né? Embora sendo gerida aí de forma compartilhada entre o ICMBio e a Fundação José Pedro de Oliveira. E aí, para que a gestão dessas unidades elas sejam efetivas, o que a gente precisa? Então, o documento orientador, né, que é o plano de manejo. Em muitos casos, a gente tem que realizar a regularização fundiária, porque tem unidades de conservação que elas são de proteção integral, então você não pode ter habitação, como acontece aqui na APA, então tem que ser feita essa regularização. Definir qual é o uso público que esses espaços vão ter, se é de lazer, se é para uma atividade monitorada, educação ambiental. A gestão socioambiental, que elas produzam conhecimento, mas que elas também sejam espaços em que permitam esse desenvolvimento das pesquisas. Um monitoramento adequado, principalmente na sua zona de amortecimento, se for o caso. A fiscalização. O manejo, e aí eu falo manejo operacional, que é um manejo de efeito de borda, de plantio de mudas, de acero, né? A divulgação da existência da comunidade e o envolvimento da população. E se vocês, como um conselho atuante há tanto tempo, sabem da importância que é o envolvimento da comunidade, e em casos em que não é a APA, por exemplo, a gente precisa de que a comunidade do entorno conheça aquele espaço, entenda por que ele precisa ser protegido, se envolva nessa proteção.
a integração da unidade de conservação com o planejamento da cidade, então com o seu plano diretor, com os planos ambientais municipais, com o plano da região metropolitana, que tem uma equipe especializada e bastante comprometida, que entenda do que está falando, que saiba realizar as ações de manejo, né? E aí, que tem, então, por fim, uma expertise na gestão de UC. E aí, quando a gente olha esse cenário e vê o que a gente precisa para uma gestão, se olhando como Secretaria do Verde, a gente vê que, por enquanto, a gente está ali nos 2 primeiros itens, que é o plano de manejo. Nós estamos agora nesse primeiro processo aqui, né, de envolvimento na elaboração do plano de manejo da APA, e iniciamos a regularização fundiária dos parques naturais municipais, mas é um processo bem longo dentro da prefeitura, porque requer desapropriação. O restante, a gente olha e fala assim, nossa, mas a gente tem uma fundação aqui do lado, que é a Fundação José Pedro de Oliveira, que já executa tudo isso de uma forma tão séria e efetiva. Por que a gente, então, não aproveita todo esse trabalho, arcabouço legal, técnico que eles possuem, a estrutura, inclusive, física que já existe para a gente trabalhar de forma conjunta? E aí, então, é onde entra o papel da fundação e a nossa intenção, como técnicos, de olhar para uma fundação tão importante que pode fazer de forma, com sucesso, a gestão desses outros espaços municipais. Então, a Sabrina vai contar para vocês aqui o histórico, quem é a Fundação José Pedro de Oliveira e o histórico do trabalho que eles vêm executando até agora.